Que tal congelarmos a renda dos ricos por 6 anos? Ou quem sabe 10? Ou melhor, 100? Ou melhor ainda, para sempre? A proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 no Brasil, encaminhada pelo governo Lula, escancarou na cara de todos os brasileiros uma coisa que a gente imaginava, mas não tinha certeza. Que 200 milhões de brasileiros, trabalhadores e empreendedores estão carregando em suas costas, pagando muito mais imposto do que seria a parte dele, para sustentar 144 mil parasitas, 144 mil vagabundos ricos que vivem de juros, vivem de dividendos sem nunca ter lavado um copo na vida. É menos de 0,05% da população sendo carregada nas costas da grande 99,99%. E esse você está dentro disso. E é por isso que você está pagando mais imposto, e é por isso que você vive inconformado, porque você está arrastando essa turma do Armínio Fraga nas costas. Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central do Fernando Henrique e que ajudou a falir a direita no Brasil durante o governo, segundo o governo do Fernando Henrique. Isso porque, com suas medidas medíocres de aumentar imposto de renda e congelar salário mínimo, ele conseguiu com que o Brasil, a economia do Brasil fosse para o buraco, crescendo a medíocres média de 1% ao ano, e o resultado é que a direita ficou 4 eleições sem voltar ao poder e precisou passar a perna na Dilma para poder voltar a ter chance. Pois é esse o cara que anda fazendo receitas que é bom para os ricos e ruim para você. Afinal, ele acha muito cômodo propor congelar por 6 anos o seu salário. O salário mínimo, que hoje já é mínimo, porque ele mal consegue suprir as necessidades das pessoas, o sujeito descarado, cara de pau, tem a coragem de vir aqui sugerir que a solução do Brasil é congelar. Congelar para quê? Para resolver o lado do Brasil ou para resolver o lado deles que querem continuar na mamata ganhando cada vez mais sem trabalhar? Porque os gráficos econômicos escancaram na cara do Brasil que às vezes onde o Brasil congelou o salário mínimo, congelou a renda do brasileiro que trabalha e que faz a economia de verdade, não essa economia fictícia e de cassino do mercado financeiro, foi quando a economia foi para o buraco. Está aqui, por exemplo, esse gráfico onde você pode conferir durante o governo Bolsonaro no ano que ele congelou o salário mínimo por conta da pandemia. Você vai ver que a economia despencou. Porque quem faz a economia gerar é você que compra produtos, é você que contrata serviços, é você que traz o dinheiro circular de uma mão para outra, é você que produz, é você que trabalha. Agora, quando a gente tem um esquema que drena dinheiro para o bolso desses ordinários que não produzem nada, que vivem de tomar mesada como se fossem os novos nobres do planeta, o que acontece é que o dinheiro sai da praça, ninguém ganha e só eles ficam na boa faturando sem trabalhar. Porque não duvide, nenhum desses 144 mil vagabundos aí representados pelo seu Armínio Fraga e que vivem de dividendos, leia-se, dividendos não é trabalho, é viver de exploração do trabalho dos outros, viver do lucro que o outro deu. De, por exemplo, você, motorista de aplicativo, entregador de aplicativo, que boa parte da renda que você gerou fazendo suas entregas, transportando pessoas, não fica no seu bolso, fica no bolso de um desses especuladores que é o dono do aplicativo e fica com quase tudo. E se a gente congelar a renda deles, ou seja, 1 milhão, vamos fazer, ele acha que as pessoas têm que viver com 1.500 por mês, vamos pôr que eles têm o direito a viver com 1 milhão por ano. Pois é, o que passar disso tem que devolver ou para o cofre do Estado, para que o Estado melhore serviços, possa fazer programas de redistribuição de renda para quem não tem, para todo mundo poder viver melhor, reduzindo a desigualdade, ou então ele pode até diminuir a margem de lucro, já que não adianta ele ganhar nas suas costas, que no final ele vai ter um teto do quanto ele pode ficar para ele. Se fizer isso, não vai melhorar a sua vida? Não vai sobrar mais, em vez dele tomar 30% da sua renda aí, ele vai pegar só 10%. Ele vai pegar 10 e os outros 20 vai poder ficar com você, para você poder melhorar a sua perspectiva de vida, para que você tenha mais dinheiro no bolso, para que você não tenha que, como o Lula propôs, ficar pagando uma parte maior do imposto, para que gente como esse sujeito que não produz um prego, fique ganhando muito nas suas costas. Um sujeito descarado que não tem a menor
menor pudor de propor que as pessoas fiquem 6 anos com o salário mínimo congelado. Um sujeito que não tem o menor escrúpulo de propor que temos que piorar ainda mais a previdência, ou seja, a aposentadoria das pessoas que trabalharam a vida inteira, diferente dele e de seus comparsas, que aparecem de vez em quando só para dar notícia ruim, só para especular e a gente ganhar dinheiro sem fazer força nenhuma, sem precisar trabalhar. Esses caras querem sacanear a previdência para você não ter para onde correr, ainda ter que ir lá e contratar um serviço de banco com uma previdência privada e eles ganharem 2, 3, 4 vezes, sempre nas suas costas, sempre em cima do seu dinheiro. Gente parasita que não produz nada, que fica ganhando em cima de juros extorsivos que eles pressionam o Banco Central, que são eles que controlam. O presidente do Brasil hoje, seja desde o governo Bolsonaro, não apita mais nada na hora de cobrar juros, porque são eles que controlam, eles que fazem chantagem. Lembra no final do ano passado a chantagem grosseira que eles fizeram aumentando o preço do dólar, criando inflação do nada, e depois vem falar que o que cria inflação é você ganhando um pouquinho mais. Gente que não merece o mínimo de respeito e merece sim que o governo comece a fazer como outros governos que estão prosperando, como o da China, começar a colocar essa turma na coleira. Tem que trabalhar para o país. Se não quer trabalhar, quer viver de igual sanguessuga, sugando o sangue do país, caia fora e comece a ter a sua própria renda congelada e limitada. Porque se a gente vive num mundo que ele tem de recursos limitados, um mundo que não tem para onde se expandir, por que essa gente pode continuar inventando riqueza do nada num mundo que é limitado, de onde eles tiram do bolso de quem não tem? Se há miséria no mundo, se há desigualdade no mundo, é por conta de gente dessa laia desse Armínio e do seu chefe, o George Soros, que banca o filantropo, que ajuda uma ONGzinha a outra a colar para ficar criando desestabilização mundo afora, e depois eles vão lá e fazem vários ataques especulativos nesses países e deixam os países na miséria. Portanto, essa gente precisa começar a pagar pelo mal que causa ao país. Primeiro com o bolso e principalmente a gente começar a criar leis e eleger gente que não seja representante deles, como a gente vem fazendo com esse centrão e com esses bolsonaristas, para que façam leis, para que gente que quer viver nas costas dos outros, esses 144 mil chupins do Brasil, que não representam nenhum por cento da população, eles são 0,05% da população, parem de viver às custas de nós, os 99,99% da população. E você, o que pensa a respeito? Você tá de saco cheio de ter que ficar pagando a conta do rico? Ainda viu um sujeito descarado desse ainda vir falar que tá pouco e que quer tirar mais do seu lombo? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e vamos para cima. Chega de dar moleza para rico. Chega de cair nessa conversa fiada que nunca se sustentou, que é o rico que gera emprego. Esses caras nem isso gera. Pode ver que eles ficam pressionando governos como aqui de São Paulo, do Tarcísio de Freitas, a queimar empresas públicas a preço de banana. E a primeira coisa que eles fazem é começar a demitir geral e fazer com que o serviço que funcionava a contento começar a falhar. Tá aí São Paulo que basta qualquer chuva, fica às escuras porque demitiram metade do quadro de funcionários para aumentar a lucratividade. Tá aí a Sabesp, que com um quadro de demissão voluntária, e na outra ponta os chefões da nova Sabesp privatizada aumentando o salário em 7 vezes. Essa gente é descarada, não pensa em ninguém. Portanto, por que a gente tem que ficar com dó deles? Pau neles.